Normalmente a prédica é dita de lá, mas hoje temos protagonistas na direção oposta. Então, vamos dançar um pouquinho. Então, quando você não entende, algumas vezes, te aconteceu alguma vez que você não entende alguma coisa? Ah, sim. Pouco ou muito? Matemática. Não, ainda não precisamos de exemplos. Porque daqui a pouco vão dizer a minha mãe, a meu pai, não entendo. Então, vamos esperar um pouquinho com isso. Aconteceu já alguma vez? Levantar a mão. Quem lhe aconteceu uma vez na vida que não entendeu alguma coisa? Os adultos também podem participar, claro. Levantar a mão. Quem lhe aconteceu mais de uma vez? Levantar a mão. Todos têm que levantar. Tem alguém que nunca lhe aconteceu, que não entendeu algo? Não quero saber. Nem levante a mão. Porque esse com certeza é argentino. E para argentino já sobra em casa. Muito bem. Vocês, que fazem quando não entendem alguma coisa? Quando algo não faz sentido? Diga. Eu entro em desespero. Uma boa solução. Eu pergunto para a pessoa. Pergunta para pessoas. A quem, por exemplo? A quem, por exemplo, pergunta? Tipo, eu não entendi o que a pessoa fala. Eu pergunto, o que você falou que eu não entendi? Sim. Peço para ela repetir. Pergunta a origem daquilo que você não entendeu. Entendi. E se essa origem não está à mão? Aí não tinha o que fazer. Aí não tem o que fazer, né? E chora. Senta e chora. Se parece com a resposta do desespero aí. Tem algum outro modelo de solução? Eu surto. É parecido. Pesquisa no Google. Opa, tio Google, muito bem. Eu finjo que entendi, simplesmente. Finjo que entendi. Muito bem. Dou de louco e falo que estou entendendo, mas não estou entendendo nada. Se parece, são do mesmo Tá partido. tudo no mindset. Opa, mindset. Muito bem. Alguém tenta pensar e descobrir a solução sozinho, sozinha? Alguém pergunta aos pais? Sim, a maioria das vezes. Ou os professores? Alguém pensa de novo, até que descobre a solução, talvez? Alguém pergunta a Deus? Quase nunca. Só arrisco. Arrisca. Isso é bom. Prova e erro. Muito bem. Algumas pessoas pensam até descobrir. Algumas pessoas testam, são cientistas. Testam soluções, sejam soluções empíricas na prática ou na mente. Algumas pessoas buscam no Google, algumas pessoas desistem. E por que desistem? Porque supõem que nada tem sentido. Como no filme argentino, justamente, que se chama Um Cuento Chino. Ele pensava que tudo era absurdo, que nada podia ter algum sentido. E por isso desistiu, inclusive do que sim teve sentido. Talvez porque supõem que os sentidos são insondáveis, que é impossível acessá-los. E por isso, a priori, desiste. Ou talvez porque desiste de si próprio. Porque pensa que ele ou ela não vai acessar o sentido que sim existe. Na Parashá da semana, a matriarca Rebeca tem uma dúvida existencial e física. Ela observa sua barriga e vê que ela é gigante e sabe que não comeu demais. Suspeita que está grávida e não entende por que funciona desse modo sua barriga. E o texto diz: Vatelech lidrosh et Elohim. E foi a exigir Deus. E pela primeira vez aparece essa frase, essa palavra, lidrosh, e daí vem a palavra drashá, que é o que estou fazendo agora com vocês, uma prédica. Algumas pessoas dizem, gostei da Parashá. E pensam que isso é mérito meu. A Parashá está escrita na Torá. Isso é mérito de quem escreveu a Torá. A drashá é o que fazemos os rabinos aqui, que é exigir o texto, ou interpretar o texto, conversar, discutir, debater o texto. Isso é lidrosh, drashá.
Midrash, tudo isso vem dessa palavra. Muito bem, a primeira pessoa que fez isso é uma mulher, chama Rebeca, e faz isso na Parashá. E vai exigir de Deus uma resposta. Se querem saber qual foi e o que aconteceu depois, venham amanhã, 9h30, nós continuamos lendo a Torá e vamos discutir e fazer drashot sobre isso. Mas antes disso, a pergunta que segue então é a seguinte: quando é que nós recorremos a Deus? Quando não entendemos alguma coisa? Que tipo de coisas? Deus seria a resposta, como dizem os ateus e os cientistas e os renascentistas, a resposta ao homem, ao ser humano primitivo, para tudo que não sabe e que nós, os super sábios modernos, sabemos. Ou seja, quando temos uma dúvida fisiológica, física, química, geológica, aí recorríamos a Deus por ignorância. Ou talvez quando temos uma dúvida existencial, quando não entendemos o sentido de algo. Como Jó, por exemplo, que sofreu e queria saber a razão do sofrimento. Se o sofrimento na vida de uma pessoa tem algum sentido ou é em vão. Se o mal poderia ter algum sentido ou não. Quando é que recorremos a Deus? Quando estamos mal, para reclamar, para pedir. Talvez quando estamos bem, para agradecer, para valorizar. Talvez para exigir. E o que exigimos? Soluções, inspirações, mistérios. Um grande mestre disse que o mistério é algo maravilhoso. É o que te permite ir atrás e crescer. E por isso, buscar o mistério, querer mistério. Não se contentar com sua resposta e dizer, deve ter mais. É o que te leva para frente. E a isso chamamos de Deus. Que é o que exigimos de Deus, como Rebeca exigiu nessa paraxá? Que Ele explique. Que Ele resolva nossos problemas. Talvez exigir Deus significaria simplesmente supor que algum sentido as coisas têm. Então exigir Deus não é pedir uma resposta ou uma solução, é simplesmente confiar em que deve ter alguma razão, algum sentido, algo bom. Isso é bom e isso é perigoso. Estão essas pessoas que dizem, se isso aconteceu é porque Deus quis. E eu vou te dizer como funciona isso. E aí algumas vezes você não tem escapatória, não tem nada para fazer. Vem a pessoa e te interpreta, te teologiza. E te diz, isso te acontece porque Deus quis. E se você fizer assim, então Deus vai querer assado. Essas são as manipulações de rabinos, de gurus, de chefes de seitas. E por aí vai. Mas manter o mistério serve para crescer, como dissemos. Mordecai Kaplan, um grande teólogo, dizia que exigir Deus é supor que existem valores, não necessariamente razões, mas valores. Existe a justiça, existe o bem, existe o amor, e temos que aspirar a isso. E eu, nos últimos tempos, comecei a ver e pensar que talvez exigir Deus não se trate de pedir a alguém uma resposta. E não se trate de buscar algo além. Talvez exigir Deus, e o que Rebeca fez, foi dizer, em você e em cada um de vocês existe algo divino. E em mim também. E em tudo que acontece existe algo de divino. E exigir Deus é buscar isso de divino. E tentar revelá-lo e desenvolvê-lo. Ou seja, o divino não está além, está aqui. Exigir o divino no próximo e em nós mesmos é a chave da questão. Agora uma última pergunta para vocês, que se relaciona com isto. Já te aconteceu alguma vez
que você queria justamente o que não tinha? Sim ou não? Sim. Muito ou pouco aconteceu isso? Muito. Geralmente você quer mais o que tem ou o que não tem? O que não tem. E os adultos? Significa que nós queremos o que tem o outro simplesmente porque eu tenho outro? Ou porque realmente o queremos? Podem falar os adultos também, hein? As adultas, se quiserem. Está levantando a mão ou está se esticando? É difícil essa pergunta. Será que queremos o que tem os outros simplesmente porque é dos outros? Alguém falou alguma coisa por aí? Vamos ver. Diga. Depende muito da situação. Um pouco mais. Diga mais. Às vezes você vê que o outro tem, aí você vê que legal a coisa é. Aí você acaba se interessando e acaba querendo ter também. E quando está com você, continua querendo ela ou já não interessa mais? E quando já tem ela? Aí interessa, né? Aí você começa. Não, mas quando você consegue ela, aí continua interessando. Continua interessando. Essa é a prova de que não é somente porque você não a tem e tem outro. Exatamente. Senão que a coisa em si mesma é interessante. Ok? Mas também tem esse outro caso que você falou, que a pessoa quer, mas que quer o negócio, mas quando ela tem, ela fala, não é tão legal assim, deixa pra lá. Era só para buscá-lo. Às vezes o que queremos é procurar e não ter. É tipo isso, tipo assim, você vê uma coisa bem legal que seu amigo tem. Daí você pede muito de aniversário para os seus pais e eles te dão. Daí você vê que o negócio não tem tanta graça assim. Aí você olha assim, eu vou brincar com isso aqui 2 dias e vai ficar guardado no armário até... Onde estão os pais? Onde estão os pais, né? Me devem uma, hein? Um bom exemplo disso é que minha mãe e meu pai compraram um armário de brinquedos para pôr os brinquedos, para eu guardar as coisas. Eu nunca mais mexi nos brinquedos. Eu esqueci deles, eu nunca mais. Será que fizeram isso de propósito? Não sei. Vai saber, vamos perguntar depois aos seus pais. Eu acho que muitas vezes acontece de você só quer muito querer que o outro não tenha mais coisas que você, que nem aquele ditado, a grama do vizinho mais verde, sempre. Opa, o filósofo da turma, esse vai terminar rabino, hein? Esse vai terminar rabino com certeza. Cuidado aí, onde estão os pais? Vou dar depois o endereço da minha mãe para que fale com vocês. Muito bem. Mas... Ou às vezes você admira muito essa pessoa e você fala, nossa, cara, tudo que essa pessoa tem. Aí você só quer copiar a mesma pessoa. Às vezes se trata da admiração pela pessoa, às vezes se trata da inveja, da comparação, ou porque parece melhor quando está lá e quando está perto menos. A grama do vizinho parece mais verde, porque está longe. Você se aproxima e vê todos os problemas que tem. Isso me contou um jardineiro. De verdade. Muito bem. Na Parashá da semana acontece mais algo. 2 irmãos, vocês têm irmãos? Esses 2 irmãos brigam, porque cada um quer a bênção do outro. E brigam de morte, mesmo, de morte. E só vão passar 20 anos. 20 anos, até eles se encontrarem de novo, num contexto completamente oposto. Os 2 estão repletos de tudo. E estão ansiosos por poder compartilhar e entregar ao outro. E se abraçam, e choram, e se beijam. Parece um final de Hollywood. Mas é o que conta a Torá. E a minha pequena conclusão é que quando eles deixaram de querer o do outro, e pensar que a grama do vizinho é melhor, ou que a bênção se encontra lá, ou que a verdadeira resposta divina está em Deus ou em outra pessoa, quando eles conseguiram pensar que a bênção são eles, e que o divino está dentro, tudo mudou. Começaram a desenvolver sua própria bênção. Eu gostaria de nos desejar, a todos nós, e principalmente a vocês, Bnei e Bnot Mitzvah futuros, que tenham a sabedoria e a coragem para dizer
o divino, se existe, está aqui pertinho, dentro de mim e dentro das pessoas que eu conheço. Quando gosto e quando não gosto, alguma coisa divina deve ter. Vamos buscá-la. Vamos revelá-la. Vamos desenvolvê-la. E ali estará a bênção. Shabbat Shalom.